Boa tarde, eu, Rodrigo e a Jordana, a gente é aluno do Fisclinex, a gente trabalha com neurofisiologia, então a gente encontrou um artigo que tivesse um pouco de relação com a nossa área, que é neurocitometria, classificação por simetria de fluxo de populações neuronais específicas do cérebro humano de Rui. Aqui a gente tem a página inicial do artigo, que foi publicado pelo jornal científico ACS Chemical Neuroscience, pelo David Giac-Cecconi e o Charles. O artigo ele começa a falar que vários relatórios foram publicados que demonstram o poder da neurocitometria aplicada ao tecido cerebral para analisar uma variedade de populações de células cerebrais neuronais e não neuronais. Então, com a neurocitometria, gente, vai ser um tipo de citometria, né? Só que com amostras do sistema nervoso, especialmente para visualização de células da glia ou neuronais, tá? E aí, trabalhos recentes, eles conseguiram separar os neurônios de células gliais usando fax, sem a necessidade de utilizar animais transgênicos que expressam proteínas fluorescentes nas células de interesse. E aí o nome fax significa separação de células ativadas por fluorescência. É um tipo especializado de citometria de fluxo, né? Então as células elas são separadas de 2 ou mais recipientes e esse método de separação ele é baseado em características físicas da célula, que inclui a dispersão da luz e as características de fluorescência de cada célula. E aí, como que você vai empregar essa técnica de fax na neurocitometria? De acordo com esses autores aqui, o Gaspar, Liu e alguns outros, né, você tem uma dissociação do tecido cerebral, fixação das células dissociadas e etanol, a imunocoloração para você realizar a fax. Aí eles vão citando outros trabalhos específicos com o uso de fax que foram realizados. Embora os métodos neurocitométricos existentes sejam úteis, eles diferem nas suas aplicações e apresentam certas limitações. Por exemplo, tem trabalho que consegue manter o corpo celular do neurônio intacto, mas aí ele tem que marcar as células com uma proteína fluorescente para realizar a fax. Eles também mostram alguns trabalhos mais recentes que utilizaram alguns antígenos, como o FOS e o NEU-N, mas aí eles já perdem proteínas importantes do citosol de neurônios, né, resultando em corpos celulares pequenos, tá? E aí uma limitação significativa da metodologia de simetria de fluxo atual é analisar o tecido cerebral humano, porque é difícil você obter amostras frescas que não foram congeladas ou fixadas, tá? E aí o artigo, então, ele vai falar que quando você congela e fixa essas amostras do tecido cerebral humano, antes de você realizar a fax, você perde o citoplasma dessas células, proteínas intracelulares e membranas extracelulares, tá? E aí eles falam que uma nova técnica para isolar núcleos neuronais de seres humanos para sequenciamento do RNA mensageiro foi desenvolvida, mas isso requer tecidos que nunca foram fixados, tá? E atualmente o único método prático para analisar o DNA e RNA de subtipos neuronais ou outras células de tecidos cerebrais humanos requer uma marcação imunológica de células específicas, seguida de uma microdissecção de captura a laser, tá? Só que eles falam que essas técnicas são demoradas, trabalhosas e ineficientes para produzir um grande número de células purificadas em relação a fax. O artigo em questão, ele propõe uma nova metodologia que permite a separação de neurônios e células de tecido cerebral previamente fixados utilizando antígenos não nucleares, sendo possível uma análise posterior da expressão de RNA mensageiro, tá? Então, eles fazem isso para evitar ter células marcadas geneticamente, né? Para evitar ter um tecido fresco para fazer a neurocitometria ou evitar o uso de antígenos nucleares, tá? E os neurônios fixados e células, elas permanecem praticamente intactos durante a dissociação, com a preservação das proteínas plasmáticas. Então, 3 experimentos foram realizados. O primeiro, separação de 4 tipos de interneurônios corticais, somatostatina, parvalbumina, calretinina e calbindinina, de cérebros de ratos fixados em paraformaldeído. O segundo inclui a triagem e análise do RNA mensageiro de interneurônios que expressam parvalbumina altamente purificada dos córtices cerebrais de humanos adultos fixados em formalina. E o terceiro, você tem a fixação do cérebro de ratos congelados à base de zinco, seguido de dissociação do tecido cerebral e fax, que permite a análise da atividade enzimática da ECA2 em neurônios comparados com células não neuronais.
tá? Então, essa metodologia ela pode ser aplicada em amostras histológicas frescas, congeladas ou fixadas e armazenadas rotineiramente, tá? Aqui, nessa imagem, a gente tem a dissociação do tecido cerebral e depois a gente tem a fixação em paraformaldeído, formalina ou a base zinco e a imunocoloração para a realização da FACT. E aí, as metodologias descritas nesse estudo elas servem para analisar os efeitos das drogas, manipulações genéticas ou estados da doença. Elas podem ser utilizadas para obter um grande número de células específicas do cérebro de qualquer mamífero. Boa tarde, eu vou falar sobre a metodologia. Para esse estudo, eles utilizaram dois tipos de tecido, o tecido animal e o tecido cerebral humano, onde o tecido animal foi proveniente de cérebros de camundongo C57BL, do tipo selvagem, e os outros foram animais transgênicos de Synapsina ECA2. Esses cérebros eles foram isolados em 3 minutos, foram feitos cortes coronais e foram imersos em PBS com paraformaldeído 4%. Depois eles foram congelados no menos 80 e quando descongelados foram utilizados uma solução gelada de sais de zinco. O tecido cerebral ele foi fornecido pelo Departamento de Patologia do Centro de Ciências da Universidade Estadual de Louisiana. Os cérebros inteiros eles foram removidos durante uma autópsia e imersos em formalina a 10%, de acordo com os procedimentos padrões. O intervalo pós-mortem entre a morte e a autópsia variou no mínimo de 6 horas e um máximo de 36 horas. Para a fixação, eles utilizaram 3 métodos diferentes, como paraformaldeído, zinco e formalina. Para o paraformol, eles usaram secções coronais, elas foram fixadas a 4%, em conjunto com o PBS por 12 horas. Os córtices, eles foram transferidos para o PBS gelado, suplementados e lavados 4 vezes por 10 minutos cada. Com zinco, os córtex frontais eles foram imersos em pelo menos 10% do volume da solução fixadora de zinco a 4% durante toda a noite. E os tecidos eles foram removidos para PBS gelado antes de lavar 3 vezes com PBS 3, durando 10 minutos cada lavagem. A formalina, os tecidos do cérebro humano eles foram armazenados em formalina inicialmente a 10%, na temperatura ambiente por mínimo 30 dias e no máximo 51 dias antes dessa obtenção. Uma secção do córtex frontal ela foi removida para PBS frio e armazenada a 4 graus até o processamento. Para o processamento, as amostras elas foram removidas para PBS-T, gelado também, durante toda a noite. E esses tecidos eles foram subsequentemente lavados 4 vezes durante 10 minutos em PBS-T antes da dissociação. Para a dissociação, eles utilizaram os 3 métodos também. O paraformaldeído ele começa com o tecido ele sendo fixado e lavado. Então, essa amostra, após ele ser picado, ela é transferida com o auxílio de uma seringa para um tubo de microcentrífuga com baixo teor de proteína, com mais 600 microlitros de PBS-T. Essa suspensão, então, ela é centrifugada e o seu sobrenadante é descartado. Depois disso, eles acrescentam 1 ml de enzima cutase e essa mistura ela é agitada em temperatura ambiente durante 1 hora. Esse sobrenadante também é descartado e eles lavam o tecido uma vez em PBS-T frio para remover o excesso da enzima. Depois disso, iniciam 4 rodadas de trituração com 600 microlitros de PBS-T frio. Essas triturações elas são feitas com 12 passagens do tecido através de uma agulha de calibre 21 e depois com assentamento durante 5 minutos no gelo. O sobrenadante turvo que sobra dessa etapa, ele é removido por um tubo de ligação de baixa proteína e tem um PBS-T adicionado. A próxima rodada de trituração, ela usa o mesmo protocolo, porém ela utiliza agulhas de calibre 23 e de calibre 25. Todos os sobrenadantes eles são
combinados e são filtrados e girados numa centrífuga a 4 graus. O sobrenadante ele é removido no final e essas células elas são ressuspensas em 20 microlitros de PPST e armazenadas a 4 graus até a coloração. Para o zinco é utilizada a mesma metodologia, porém os sobrenadantes eles são combinados e filtrados antes da coloração do anticorpo e antes da citometria de fluxo. Já a formalina, o protocolo ele é idêntico ao protocolo do paraformaldeído. Para a coloração, paraformaldeído, as alíquotas foram divididas em duas e coradas com combinações de anticorpo por 1h30 em temperatura ambiente. Essas combinações eram: a primeira era anti-somatostatina de cabra com anti-calretinina de rato e a segunda era anti-parvalbumina de coelho com anti-calbindina de rato. Esses tecidos, então, eles foram lavados 2 vezes por 5 minutos com PBST frio. Essas amostras elas também receberam DAP em uma concentração final de 1,43 micromolar e, posteriormente, os anticorpos secundários foram incubados por 30 minutos a 4 graus com agitação e protegidos da luz. As amostras elas foram lavadas 2 vezes após a triagem em PBST. O zinco, essas amostras elas foram coradas com anti-neo-ANP e DAP, também na mesma concentração, com 1 ml de PBST por 1h30 a 4 graus em uma plataforma giratória. As células foram lavadas uma vez antes da classificação em PBST. Com a formalina, elas foram couradas em temperatura ambiente em 100 microlitros de solução que continham antiparvalbumina de coelho e anti-neo-ANP por 1h30. Os tecidos então foram lavados por 5 minutos e incubados com anti-coelho Alex Flur 647 e DAP por 30 minutos numa plataforma rotativa a 4 graus. As células foram lavadas 2 vezes e classificadas em PBST. Para a citometria de fluxo, todas as amostras elas foram classificadas em UFEX área a 45 PSI, usando um bocal de 70 micrômetros. As células selecionadas elas foram coletadas em um tubo de microcentrífuga vazio de 1,7 ml. O carregador de amostra e os tubos de coleta foram mantidos a 4 graus. A compensação para a sobreposição espectral entre PE e Alexa Flur 488 foi calculada pelo software, usando amostras coradas únicas. E os eventos de cada amostra foram adquiridos para definir portas antes da classificação das células. A metodologia da digitação de RNA foi dividida em 3 partes, onde o paraformaldeído, essas amostras elas foram pelicizadas e ressuspensas em 70 microlitros de tampão de extração de RNA, antes da incubação de 16 horas a 60 graus durante a noite. Essa solução, então, ela foi extraída com 150 microlitros de trisol, separadas em fases com 7,5 microlitros de bromoanisol e centrifugadas durante 15 minutos. Para o zinco, essas amostras elas foram extraídas com 100 microlitros de trisol, separadas em fases com 5 microlitros de bromoanisol e giradas durante 15 minutos. Para a formalina, foi utilizado o mesmo protocolo do paraformaldeído. Depois disso, todas essas amostras elas tinham o sobrenadante adicionado a um valor igual ao isopropanol, suplementado com 1 micrograma de glicogênio para auxiliar a precipitação do RNA. O RNA, então, ele era lavado com etanol e dissolvido em 10 microlitros de água livre de nuclease, para a síntese do DNA complementar. Para a metodologia do PCR em tempo real, a primeira fita do DNA complementar ele foi sintetizado usando o kit da Promega.
Para os experimentos quantitativos, foi utilizado o Sistema Universal Probe Library para projetar os pares de primes, que são esses descritos nesta tabela que nós podemos ver. Para os tecidos rato-camundongo, a amplificação do gene de manutenção ela foi realizada simultaneamente em cada pulso, para normalizar os limiares de amplificação para cada quantidade de DNA complementar de entrada. Já para os tecidos humanos, esse gene de manutenção ele foi amplificado em pulsos separados, contendo a mesma quantidade de DNA complementar de entrada. A expressão relativa para cada gene de interesse foi determinada subtraindo seu limiar de amplificação do gene de manutenção do limiar do gene de interesse para cada amostra, usando um ponto médio para a segunda derivada máxima conforme estimado pelo pacote do software Roche. Se nenhuma amplificação ela fosse detectada antes do ciclo 38, o gene então ele era considerado não detectado. As análises estatísticas foram feitas através da análise de variância unidirecional entre grupos comparados para cada gene de interesse ou teste T, conforme fosse apropriado. Para o ensaio de atividade da ECA2, as células foram suspensas em tampão de reação ECA2 com tritão X100. A atividade de ECA2 ela foi determinada como a diferença nas taxas de hidrólise do substrato fluorogênico de ECA2. Esses ensaios eles foram executados a 37 graus, com 10 microlitros da amostra e 90 microlitros de tampão de reação ECA2, contendo 10 molares de DNP na ausência ou presença de 10 micromolares de inibidor de ECA2 DX600. A emissão de fluorescência a 405 nanômetros, após a excitação a 320 nanômetros, foi medida num leitor de microplacas. A inclinação do desenvolvimento de fluorescência entre 10 a 120 minutos de incubação foi calculada. Os dados foram apresentados em unidades de fluorescência, como quantidade de substrato de fluorescência convertidas em produto por minutos e normalizados pelos números de células utilizadas por pulso. Para a microscopia, uma gota de células não classificadas ou classificadas foi colocada em uma lâmina e visualizada com o microscópio de hiperfluorescência Leica e fotografada com o auxílio de uma câmera em 63 vezes. O software Slidebook foi utilizado. Todas as imagens foram tiradas durante uma sessão para comparação de suspensões de células e células classificadas usando um determinado fixador. As configurações de exposição e inibição foram idênticas entre as amostras. Então vamos para os resultados. O artigo mostra os resultados e só lá no final que ele exibe as metodologias. Tá? Então, primeiro eles fizeram uma fixação à base de paraformaldeído, tá? Onde todos os somatas neuronais, incluindo proteínas citoplasmáticas que se diferenciam em muitos tipos de células neuronais, podem ser separados por fax. A fixação com paraformaldeído. Somata neuronais é o conjunto de corpos celulares de neurônios. Tá? E para demonstrar essa técnica, 4 classes de interneurônios GABAérgicos foram isolados de seções corticais de ratos individuais, ou seja, interneurônios que interferem e afetam o funcionamento do neurotransmissor GABA. Aí eu peguei essa imagem mais para a gente ver onde o córtex cerebral está posicionado no cérebro dos ratos, tá? Que foi demonstrado pela letra A, compreende todas essas regiões aqui, M1, M2, M3, M4, que foram onde eles desenvolveram os estudos. Tá? E na letra B a gente tem as conexões neuronais, os esquemas de ligação do córtex com outras regiões do cérebro através das sinapses. Foram muitos resultados, tá? Eu vou dar uma resumida, porque foram 9 figuras, tá? Então vou falar de uma forma mais breve cada uma delas. Aqui nesse gráfico, eles estão mostrando os interneurônios que expressam a somatostatina e a calretinina, sendo analisados simultaneamente por meio da fax. Tá? Em A, essas células elas são identificadas baseadas no DAP, que é um marcador fluorescente. E em B, 5% dos eventos do SSC são excluídos para evitar os debris celulares. O SSC é o side scatter, que é a dispersão lateral da luz, que serve para ver a granulosidade das células. Em C, a gente tem as células que expressam a somatostatina, tá? E a gente tem as células que expressam a calretinina. Na letra E, a gente já vai ter um gráfico de plot para ver as células que expressam a somatostatina e as células que expressam a calretinina.
Quando a célula expressa somatostatina, ela geralmente não expressa a calretinina e vice-versa, ou seja, há uma exclusividade mútua. Aqui no gráfico 2, né, eles já estão mostrando os interneurônios que expressam a parvalbumina e a calbindina, sendo analisados simultaneamente por meio da FACS. Só que teve uma sobreposição espectral, como eles já esperavam com base em estudos anteriores. Então, em A, as células de interesse elas são identificadas com base no DAP. Em B, 5% dos eventos do site scatter são excluídos por questões celulares. Em C, as células que expressam a parvalbumina são vistas. Em D, as células que expressam a calbindina são vistas. Tá? Aqui você tem dois grupos de células. Um grande grupo que expressa níveis baixos a moderados da calbindina. Tá? E aqui você tem um grupo menor que expressa níveis mais altos da calbindina. Tá? Isso. E aqui em E você já vai ter um gráfico de plot para ver as células que expressam a parvalbumina e a calbindina, tá? E as células que não expressam, né, a calbindina e a parvalbumina, tá? Só que essas células aqui que expressam altos níveis de parvalbumina também expressam níveis moderados ou altos de calbindina, tá? E algumas células que expressam níveis moderados desses dois interneurônios, mas sempre prevalecendo a calbindina. Nesse experimento aqui dessa figura, o tecido ele foi dissociado, tá? O tecido dissociado ele foi corado para somatostatina ou para parvalbumina, tá? Para somatostatina de A a D, para parvalbumina de E a H, tá? Em combinação com o marcador neuronal NEU-N, tá? Então, em A, as células de interesse elas são identificadas com base no DAP. Em B, as células neuronais e não neuronais são identificadas com base no sinal do anticorpo NEU-NP. Em C, a gente tem as células que expressam a somatostatina e em D, a gente tem as células não neuronais que expressam a somatostatina. Nas células neuronais, a gente tem distintas subpopulações de células que expressam somatostatina, que o artigo chama de distribuição bimodal, né? Então, a gente tem dois grupos aqui, tá? Novamente, as células de interesse elas são identificadas baseadas no DAP, mas aquelas que expressam a parvalbumina. Em F, a gente tem as células neuronais e não neuronais, que são identificadas com base no sinal do anticorpo, tá? Em G, a gente tem as células neuronais que expressam parvalbumina, tá? Em H, a gente tem as células não neuronais que expressam a parvalbumina, tá? Então, novamente, aqui nessas células neuronais, a gente tem uma distribuição bimodal, tá? Então, dois grandes grupos de células. Aqui a gente vai ver fotomicrografias de tecidos não separados, tá? Na primeira linha. E interneurônios que foram separados na segunda e terceira linhas. Então, na figura A, a gente já vai ter a calretinina e a somatostatina, e na B, a gente já vai ter a parvalbumina e a calbindina, tá? Essas imagens elas foram obtidas pelo microscópio com 4 filtros diferentes, o Open, o DAP, o SOM 488, o CR 647, tá? Então, na primeira linha de ambas as figuras, você vai ter uma mistura de DAP, tá? Mais os DPIs celulares, mais as células que expressam a somatostatina e calretinina, no caso da figura A, tá? Ou as células que expressam a calbindina e a parvalbumina, no caso da figura B. Na figura A, no caso das segundas e terceiras fileiras, você tem uma imunorreatividade adequada, tanto para a calretinina quanto para a somatostatina, que eles falam lá no artigo. Na figura B, na segunda fileira, você tem uma coloração apenas para parvalbumina, tá? Ou para parvalbumina e calbindina, vai depender do filtro ali do microscópio, tá? E na terceira fileira você só vai ter uma coloração para calbindina. Nesse gráfico, os interneurônios eles já foram separados
e comparados quanto à composição por RNA mensageiro de acordo com um teste feito por qPCR, que é um PCR em tempo real. Então, como esperado, o grupo da calretinina, né, que esse aqui listrado, foi o único grupo em que o gene CALB2 foi detectado, porque a calretinina é o produto proteico dele, tá? E aqui também foi demonstrado que as células que expressam a somatostatina, né, e a calbindina contêm altos níveis do gene SST, indicando que essas populações elas compartilham uma sobreposição celular considerável. E as células aqui que expressam os neurônios PV, parvalbumina, né, contêm altos níveis de PVLB em relação às células que expressam, né, a somatostatina e a calbindina, tá? Agora, eles fizeram uma fixação à base de zinco, tá? Seguida de dissociação, que resulta em células cerebrais que retêm corpos celulares e alguns processos proximais, tá? Então, aqui a gente tem uma estratégia de separação por fax de aparência celular, né? Depois de você ter uma fixação de associação à base de zinco. Em A, as células de interesse, novamente, elas são marcadas com DAP e diferenciadas ali dos celulares. Em B, as células neuronais são separadas das células não neuronais de acordo com a expressão do NeoNPE, que é o anticorpo, tá? Em C, a gente tem as imagens dos tecidos dissociados vistos no microscópio que não foram separados, no caso essa primeira linha, os neurônios, né, e as células não neuronais, tá? De acordo com os filtros OpenDAP e NeoNPE, tá? A gente consegue ver nos tecidos não separados as células marcadas, né, neuronais e não neuronais, e os debris celulares, tá? A gente também consegue ver os corpos celulares dos neurônios que sobrevivem a fax. Além disso, você tem uma falta de separação do NeoNP nas populações não neuronais. Nesse gráfico, as células neuronais e não neuronais foram analisadas para a atividade da ECA2, depois da separação celular. E a fixação à base de zinco, ela preserva essa atividade enzimática da ECA2, tá? Então, eles coletaram neurônios e células não neuronais, de ratos do tipo selvagem, WT, e de ratos que superexpressam a ECA2 humana sobre o controle do promotor de sinapsina, SA, que é expressa principalmente em neurônios, é chamado de SA, tá? Então, o gráfico ele vai mostrar que as células neuronais dos SA, as células neuronais do SA, que são essas aqui, né, elas exibem níveis mais altos de ECA2 do que as células neuronais, né, dos animais WT, tá? Enquanto que as células não neuronais do SA, tá, exibem níveis semelhantes de atividade em relação às células não neuronais do WT, tá? Então, esses resultados, eles mostram que os métodos de fixação à base de zinco preservam os corpos celulares e a atividade enzimática da ECA2. Nesse gráfico aqui, a gente vai ver a fixação à base de zinco, que também permite a recuperação do RNA mensageiro de células que foram separadas, tá? Então, os neurônios e as células não neuronais separadas de camundongos WT e SA foram comparadas em relação à expressão gênica, né, com qPCR, tá? Então, o gene MS-ACE2 ele foi detectado apenas em células não neuronais, tá? Que são essas barrinhas aqui, de ambas as linhagens. E os genes GAN1 e SYN1 eles são encontrados em níveis mais altos em células neuronais, tá? Do que em células não neuronais, tá? De ratos WT e SA. Tá? Nesse último gráfico, eles fixaram tecido humano à base de formalina, tá?
eles utilizaram populações puras de subtipos neuronais humanos utilizando FACS. O córtex frontal humano foi fixado, dissociado, corado, separado e comparado por qPCR. Então, aqui as células neuronais marcadas com DAP, elas são identificadas, conseguindo se distinguir os debris celulares. Em B, essas células marcadas com DAP, com alto SSC, elas são identificadas. Tá? Lembrando que SSC significa o side scatter, né? E em C, essas células de parvalbumina, que ele chama de PV+, são separadas de todas as células que não expressam a parvalbumina, com base nas fluorescências PV647 e NeoNPE. Em D, a gente já vai ter análise por qPCR das células separadas, tá? E a expressão do gene PVLB ela é muito maior em neurônios que expressam a parvalbumina, PV+, do que em neurônios que não expressam essa parvalbumina, enquanto que os genes SLC17A7 e HTR2A eles não são detectáveis nas células que expressam a parvalbumina, que são PV+. Tá? Então, gente, esses foram os resultados, tá? Esses gráficos no artigo, eles estavam um pouco pequenininhos, tá? Mas eu coloquei eles da mesma forma que eles estavam lá nos artigos e tentei esclarecer um pouco melhor eles. Agora a Jordana vai falar um pouco mais sobre a discussão, né, e as metodologias. Como início da discussão, os autores eles falam que o artigo visa demonstrar técnicas neurocitométricas adequadas para a purificação de populações celulares altamente enriquecidas do cérebro de mamíferos, a análise de ácidos nucleicos e a atividade da enzima ECA2. Eles falam que essas técnicas elas têm um potencial de facilitar uma variedade de estudos em diferentes áreas. Além disso, eles falam que os métodos diferem da maioria das técnicas descritas porque eles fixam os cérebros antes da dissociação celular. Outra característica da metodologia é que ela permite o uso do tecido cerebral previamente congelado. Ele permite que o investigador ele armazene os cérebros a menos 80 graus até que eles sejam prontos para o processamento. Eles também falam que este é o primeiro relatório a demonstrar a preservação da atividade enzimática mensurável em células cerebrais após a classificação de células e o primeiro a classificar subtipos neuronais específicos de tecido cerebral humano roteiramente fixado. Além disso, eles falam algumas evidências para provar que as células que eles classificaram, elas são especificamente curadas e altamente puras. A primeira é que as proporções de células positivas são aproximadamente as esperadas de distribuições conhecidas de tipo de células, incluindo as frações de sobreposição entre marcadores e a observação de dois níveis distintos da coloração de calbindina. Em segundo lugar, eles falam que as células não neuronais não exibem coloração apreciável para somatostatina ou para parvalbumina, como esperado. Em terceiro, as células dissociadas e classificadas têm o padrão esperado de coloração para observadas microscopiamente. Em quarto lugar, as análises de PCR em tempo real indicam uma abundância relativa de transcritos esperados e uma relativa falta de transcritos inesperados. Em relação às metodologias de fixação, eles fizeram algumas considerações, como para o uso do paraformaldeído, eles falam que inclui modificações conhecidas que ocorrem nos ácidos nucleicos e nas proteínas, que levam material relativamente pouco desassociado, que ocorre a permeabilização da membrana, permitindo a penetração do anticorpo nos epítopos intracelulares. Já para a formalina, eles falam também que são pouco desassociados, mas geram rendimentos adequados quando há um tratamento térmico prolongado de células classificadas. E para o zinco, eles falam que tem certas vantagens sobre o paraformaldeído, porque ela é menos tóxica. A dissociação do tecido também é facilitada, podendo classificar um maior número de células. O RNA pode ser facilmente extraído das células e genes com baixos níveis de RNA mensageiros podem ser difíceis de detectar nessa metodologia.
Eles também descrevem que a dissociação é um fator crítico para a realização da citometria de fluxo no tecido cerebral, onde quando ocorre pouca dissociação, acaba levando uma diminuição no rendimento celular, gera grandes detritos autofluorescentes e agregados, e quando tem muita dissociação, pode retirar células do citoplasma, deixando para trás apenas núcleos e tornando impossível a classificação como base em fabricantes citoplasmáticos. Eles também falam sobre a importância da coloração para uma classificação precisa. Eles dizem que a fluorescência de fundo é crítica ao determinar a colocação de portas de classificação para selecionar populações positivas para o antígeno verdadeiro. Além disso, a utilização de portas de classificação mais rígidas e conservadoras facilita o aumento da pureza da classificação, mesmo que haja uma diminuição nos rendimentos das células. Também dizem que é importante validar qualquer metodologia de gating para verificar a pureza das populações classificadas por meio de microscopia e PCR em tempo real. Eles concluem a discussão falando que essas novas metodologias que eles descrevem podem ser utilizadas para classificar populações altamente purificadas de tipos individuais de células cerebrais de mamíferos que podem ser posteriormente analisadas quanto à expressão gênica e atividade enzimática. E também que, como há a integridade celular, pode-se classificar as células cerebrais independente da localização do antígeno, desde que haja um anticorpo específico que possa reconhecer o antígeno. Eles falam também que esses métodos expandem a aplicabilidade da neurocitometria para tecidos animais não geneticamente modificados, que são preparados, congelados ou fixados na hora. Eles também falam que o tecido cerebral pós-mortem humano, rotineiramente fixado, pode ser classificado e analisado usando esta metodologia.